Boa noite, amigos do Grupo Espírita Solidariedade. Mais uma vez estamos juntos para estudar as lições trazidas pelo nosso Mestre Jesus, do seu Evangelho. E vamos agradecer a Deus por essa oportunidade e pedindo a Jesus que nos dê suas bênçãos através da espiritualidade que está sempre nos protegendo, nos orientando e nos ajudando. O nosso trabalho de hoje é um comentário sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item Comentário dos Espíritos, que diz o seguinte: mistérios ocultos aos doutos e prudentes. No Novo Testamento, neste mesmo capítulo, Jesus fala sobre as bem-aventuranças e diz o seguinte item: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nestas palavras de Jesus, ele se refere aos humildes como sendo os pobres de espírito. Então, na realidade, Jesus se dirige sempre a eles toda vez que ele vai fazer alguma orientação, alguma preleção. E ele não faz essas preleções aos poderosos e aos orgulhosos, porque essas pessoas não têm essa afinidade com as palavras de Jesus e com a própria personalidade de Jesus. Os orgulhosos já se sentem superiores aos demais, às outras pessoas, e as desprezam porque eles são menos favorecidos e são inferiores a eles. Geralmente eles olham essas pessoas de posição social menor que a deles, inferiores a eles. Então, eles se vangloriam dos seus títulos, da sua riqueza, e já se consideram de cara credores das bênçãos divinas, e desprezando as outras pessoas. Então, aos orgulhosos, Jesus não se refere. Ele se refere sempre, se dirige sempre aos humildes. Jesus é o exemplo máximo de perfeição. E também é o maior exemplo de humildade. Jesus, quando determinou o tempo certo para vir até nós em pessoa, nos trazer o código de ética universal, que é o seu Evangelho, necessitou de um prazo de mais ou menos 4.000 anos para deixar a sua faixa vibratória da esfera crística, onde habita com outros espíritos puros, e se preparando para a descida vibratória para conseguir penetrar na psicosfera rude, pesada e agressiva do nosso planeta. Então, para chegar até nós, ele precisou fazer uma descida vibratória para poder suportar a nossa psicosfera tão pesada. E isso foi para ele um grande sacrifício e um exemplo total de humildade. Nesse período em que ele estava fazendo essa descida vibratória, já havia sido anunciada a sua vinda pelos profetas do Velho Testamento. Vários deles já anunciavam a vinda do Messias. Demonstrando extrema humildade, ele veio ao mundo numa estrebaria, num berço de palha, sendo assistido apenas pelos pastores e pelos animais, longe de todos os olhares da humanidade. Ninguém percebeu a vinda do Messias. Mas, na mesma medida em que ele estava longe dos olhos da humanidade, ele era envolvido por uma falange imensa de espíritos de luz, espíritos puros, que encheram a terra de alegria com as suas vibrações, homenageando o Messias. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, diziam eles. Jesus passou a sua infância inteira desconhecido pelo mundo. Ninguém sabia da vida do Messias. Vivia num recanto humilde de Nazaré, aprendendo o ofício de carpinteiro com seu pai. Somente aos 30 anos apresentou-se ao convívio dos homens,
escolhendo como seus primeiros colaboradores, como seus primeiros discípulos, apóstolos, homens rudes, humildes e muitos deles pescadores e analfabetos. E ele inaugurou a implantação do seu evangelho com essas pessoas, seus 12 apóstolos, humildes, pobres, pescadores e analfabetos, quase todos analfabetos. E com essas 12 pessoas, Jesus construiu um roteiro completo e a síntese de toda a lei universal. Neste período, ele era seguido por grandes multidões de pessoas simples e humildes, doentes, marginalizados, sofridos, paraplégicos, paralíticos, leprosos, todo tipo de sofrimento. E procuravam Jesus para conseguir uma dádiva, uma cura e pelo menos uma consolação. Ao abençoar, curar, orientar e ajudar essas pessoas, quando terminava de atendê-los, ele orava, agradecendo a Deus, dizendo: Graças vos rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haver ocultado essas coisas aos doutos e prudentes e por teres revelado aos simples e pequenos. Porque este povo simples e sofrido recebia seus ensinamentos com respeito, admiração e com muita fé, acreditando realmente que eles iam ser curados, que eles iam ser consolados e que eles iam ter uma vida melhor após todo o sofrimento que estavam tendo. Enquanto os sábios e prudentes, líderes religiosos, fariseus e doutores do Sinédrio, doutores da lei, orgulhosos do seu conhecimento da lei antiga, da lei mosaica, consideravam Jesus como um simples carpinteiro do povo e com a pretensão de ser o Messias. Por essa razão, Jesus deixou aos doutos, poderosos e orgulhosos as pesquisas das ciências da terra e reservou aos humildes as pesquisas dos reinos, dos segredos do céu, os segredos do reino do céu. Pois o orgulho é como a catarata da alma, que embaça a visão espiritual. É como a cegueira, que mesmo abrindo os olhos não consegue ver. E mesmo que visse, não acreditaria no que vê, porque o orgulho não admite essa realidade. O orgulhoso acredita que o seu poder está na sua riqueza, nos seus títulos, na sua sabedoria, enfim. Esse é o seu poder. Esses poderes dão a ele a supremacia perante Deus. Essa é a visão dos orgulhosos. E tal não é a sua decepção ao constatar, depois da morte, que os seus títulos e riqueza ficaram todos na terra. E no mundo espiritual, esses títulos não têm nenhum valor. Porque tudo que eles tinham e que se gabavam, e que sentiam orgulho, ficou na terra junto com o seu corpo. E constataram na vida espiritual que esqueceram de enriquecer os valores reais da alma. Se tornaram mesquinhos, se tornaram pessoas pobres de espírito, entre aspas, ou seja, pobres de valores espirituais reais. E com essa constatação, eles descobriram realmente a sua pobreza espiritual extrema e reconhecendo que toda aquela ganância, toda aquela ideia de superioridade não adiantava nada porque eles eram pobres de virtudes. E ao constatar isso, ficam extremamente arrependidos, reconhecendo que eles poderiam ter recebido do mundo
esses títulos, essas honrarias que os tornaram poderosos, deveriam ter sido acrescentados por riquezas da alma, riquezas do espírito, riquezas como solidariedade, como simpatia, como interesse pelo progresso de todas as pessoas, deixando a mesquinharia, a mesquinhez de lado. Arrependidos, então, eles terão que aguardar nova oportunidade para reiniciar uma nova etapa da vida, reencarnando e com novas chances de adquirir esses valores que desprezaram. Então, eles, no mundo espiritual, caem na realidade, vendo que seus títulos, que toda a sua soberba, que tudo que eles acreditavam que seriam melhores, não valem nada no mundo espiritual. Aliás, no mundo. Mas eles, aqui, encarnados, eles não se deram conta disso. E na medida que eles se dão conta, eles são obrigados a reconhecer que têm que mudar os seus conceitos. E aí solicitam, sim, novas chances de reconstruir, de mudar os seus conceitos e de recomeçar uma vida nova e tentar adquirir valores tão importantes que eles desprezaram. Então, na realidade, o nosso assunto de hoje nós abordamos desta maneira, foi assim que nós entendemos essas orientações de Jesus e essas orientações do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu agradeço muito vocês terem me ouvido e espero voltar em nova oportunidade com novas lições para a gente aprender juntos. Boa noite e muito obrigada.